Os Messias do Espiritismo, eu estava assistindo um vídeo do Haroldo Dutra Dias e ele então citou, né, esse nome. Mas assim, então eu vou dar uma noção que é muito a doutrina espírita, basicamente, ela se baseia nas 5 obras que a gente sabe, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Mas esse assunto aqui, quando o Haroldo ele tratou dele numa palestra que ele estava dando no YouTube, que é da Revista Espírita, que é uma obra muito importante, que muitas vezes a gente, quando quer talvez trazer algo novo, alguma coisa assim que chame a atenção, principalmente a parte de buscar a razão, né? Porque o Espiritismo ele se apoia na razão, né? E a gente realmente refletir bastante, pesquisar e se instruir, né? Então, muitas vezes o pessoal não comenta muito, mas até depois eu vou acabar deixando também no WhatsApp de vocês o link da onde que eu tirei essas reportagens, né? E aí, então, são praticamente 12 livros, né? Para cada ano que foi editada ali porque essa revista ela foi editada do ano de 1858 até março de 1869, né? Ano em que o Allan Kardec desencarnou. E, então, ali é um prato cheio de coisas assim, de que muitas vezes elas não compuseram dentro do Pentateuco, mas elas estão ali também sendo úteis, que é o caso, essa parte aqui não está dentro do Pentateuco. Então, eu trouxe, ela é meio comprida, eu não trouxe ela como um todo, mas eu passando para vocês contemplam ela depois com os demais artigos que estão na sequência, né? Então, mas antes mesmo de entrar nessa matéria, a gente vai ler, na verdade, a nota que está lá no final, para ver como é que o Allan Kardec, então, ele se preocupou com que essas mensagens que eu vou ler na sequência, que são as 4 primeiras mensagens dos Espíritos que depois eu vou estar denominando, né? Então, as comunicações desse gênero, que trazem as informações dentro desse artigo Os Messias do Espiritismo, né, são inúmeras. Aqui apenas publicamos algumas, e se a publicamos hoje, é que é chegado o momento de levar o fato ao conhecimento de todos. E porque é útil para os Espíritos saberem em que sentido a maioria dos Espíritos se pronuncia. Então, tem 4 pronunciamentos, eu vou dizer o nome na sequência que eles estão passando a mensagem, né? E aí, essas mensagens, então, também similares, elas também foram feitas por outros espíritos, em outras casas espíritas, em outros momentos, né? Então, a gente vai ver isso. Então, os Messias do Espiritismo começam com a mensagem 1, que é atribuída a São José, pai de Jesus, né? Então, aí ela diz assim: já vos foi dito que um dia todas as religiões confundir-se-ão numa mesma crença. Ora, eis como isso acontecerá. Deus dará um corpo a alguns espíritos superiores, e eles pregarão o evangelho puro. Um novo Cristo virá. Ele porá fim a todos os abusos que duram há tanto tempo e reunirá os homens sob uma mesma bandeira. Nasceu o novo Messias, e ele restabelecerá o Evangelho de Jesus. Glória ao seu poder. Não é permitido revelar o lugar onde ele nasceu, e se alguém vier vos dizer, ele nasceu em tal lugar, não acrediteis, porque ninguém o saberá antes que ele seja capaz de revelar, e daqui até lá é preciso que grandes coisas se realizem para aplainar os caminhos. Então, São José escreveu essa mensagem em Sétif, é uma cidade da Argélia, em 1861. Às vezes soa meio estranho falar nessa questão de que vai vir um novo Messias, né? Porque ele foi o pai de Jesus, né? Jesus Cristo. Então, a gente vai galgando aqui depois na sequência as complementações das colocações,
Porque a gente sabe que Deus, ele nunca parou de criar seres, né? E a gente sabe também que aqueles que foram criados há bilhões de anos atrás, que hoje são os cristos que estão por aí, porque dizem que na hierarquia dos mundos, para cada planeta, que onde haja vida, mesmo que não seja física, que seja só em espírito, porque tem planetas que às vezes não têm essas condições, mas aí não quer dizer que lá não tenha ninguém morando, como se fosse lá em o Mercúrio e esses planetas muito próximos do Sol, de repente não tem condições de ter a vida física, mas os espíritos não se queimam, né? Eles não têm calor para eles, né? Nessa condição, né? Então acontece que devem existir, como Jesus a gente atribui a governança da Terra para Jesus Cristo, que acabou vindo então há mais de 2000 anos atrás, mas existem também outros seres da mesma hierarquia que também já atingiram o grau para que possam também estar falando a mesma linguagem, caso venham outros Cristos, que venham outros Messias, certamente eles vão estar coadunados com o propósito que Deus nos deu a todos nós de partirmos de sermos um espírito simples, de sermos simples e ignorantes, e um dia também podemos ter a condição crística, em função do nosso empenho, da nossa vontade de se fazer das nossas vicissitudes e trocá-las por virtudes, né? E então ele ainda continua: se Deus vos deixar viver bastante, vós vereis pregar o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo pelo novo missionário de Deus. E uma grande mudança será feita pelas pregações desse menino abençoado. À sua palavra poderosa, os homens de diferentes crenças dar-se-ão as mãos. Glória a esse divino enviado, que vai restabelecer as leis mal compreendidas e mal praticadas do Cristo. Glória ao Espiritismo que o precede e que vem esclarecer todas as coisas. Crede, meus irmãos, que não sois senão vós que recebereis semelhantes comunicações, mas conservai esta em segredo até nova ordem. Isso aqui então faz parte daquela introdução que eu li primeiro, né? Porque essas mensagens foram feitas no tempo que Allan Kardec ainda estava vivo, e foi feita uma recomendação que essas mensagens, a princípio, não fossem divulgadas para que um grupo não influenciasse o outro, né? Que daí elas vieram naturalmente, eles foram arquivando elas, e de certa forma elas estão espalhadas dentro da Revista Espírita, mensagens similares como essa, né? Então, aí, no caso, tem uma observação também, ó. Esta revelação é uma das primeiras no gênero que nos foram transmitidas, mas outras a tinham precedido. Depois foi dado espontaneamente um grande número de comunicações sobre o mesmo assunto em diferentes centros espíritas da França e do estrangeiro, todas concordantes no fundo do pensamento. Porque dessa forma que Allan Kardec agiu na época, fez com que, um não sabendo o que o outro estava escrevendo, essas mensagens elas fizeram a composição, e aí ele percebeu que alguma coisa de importante ia ter, assim como foi a formatação do Livro dos Espíritos, que tudo que está ali dentro também foi espalhado, essas perguntas, para todo o local que tivesse um grupo espiritualista, porque a palavra espiritismo só foi dado depois de finalizado toda essa codificação. Antes não existia a palavra centro espírita, né? Esses grupos juntaram com esses médiuns que recebiam mensagens de alto nível dos espíritos superiores, e não tinha ninguém para pegar, não tinha WhatsApp, Facebook, nada para ninguém estar trocando informação. Cada um ficou com a sua informação, depois chegava tudo para o Kardec e ele fazia toda a seleção para ver que elas estavam vindo. Mas então é assim, ó. Por toda parte se compreendeu a necessidade de não divulgá-las, e como nenhuma foi publicada, não podia ser reflexo uma das outras.
E um dos mais notáveis exemplos da simultaneidade da concordância dos ensinos dos Espíritos quando é chegado o momento dessa revelação, né? Então isso aí vai chegando, porque a questão hoje, nós estamos falando isso em questão dos ensinos do Espiritismo, porque nós estamos num tão propalado momento de substituição do mundo, aqui é o momento de provas de expiação, passando para o mundo de regeneração, essa transição planetária que é tão propalada e tão comentada em todo o mundo, mas assim, porque até outras religiões também, de certa forma, elas têm o seu recado e estão sendo inspiradas por seres iluminados para que também façam ali, da sua forma, né, o bem que é necessário fazer. Não entende que o Espiritismo seja a reunião que vai agrupar todos, né? Porque não adianta a gente querer forçar alguém, né? Tem que deixar que eles compreendam através do processo que a gente vê aqui, as casas espíritas estudando, abrindo a página, buscando a razão para a gente chegar realmente, de fato, ali no âmago da resposta, né, pelos questionamentos que a gente faz. Agora, então, na segunda mensagem que eu vou trazer para vocês, é de um outro espírito de alta envergadura, assim, de iluminado, né? É o Fenelon. Então, ele escreve assim a mensagem dele. Essa mensagem que Fenelon mandou foi Constantine, é uma cidade da Argélia, na África, em dezembro de 1861. Então ele diz assim: está incontestavelmente constatado que a vossa é uma época de transição e de fermentação geral, mas ela ainda não chegou àquele grau de maturidade que marca a vida das nações. É o 20º século que está reservado ao remanejamento da humanidade. Todas as coisas que se realizarão aqui, até lá, não são preliminares da grande renovação. O homem chamado a consumá-la ainda não está maduro para realizar a sua missão, mas ele já nasceu. E sua estrela apareceu na França, marcada por uma auréola, vos foi mostrada há pouco tempo, na África. Sua rota está previamente marcada. A corrupção dos costumes, as desgraças que serão a consequência do desenvolvimento das paixões, o declínio da fé religiosa serão os sinais precursores da sua vinda. E é exatamente o que a gente está vivenciando agora, né? Esses conflitos religiosos, conflitos pela matéria, pela disputa da matéria, pela disputa da água, né? Disputa de tantas coisas que a gente se esquece que Deus é o Pai de todos nós, que independente da língua que a gente fale, da tradição, da cultura, da nossa cor da pele, da nossa raça, então a gente infelizmente não está percebendo que o outro é irmão nosso e vice-versa, né? E ele continua assim, ó: a corrupção no seio das religiões é o sintoma de sua decadência, como é o da decadência dos povos e dos regimes políticos, porque ela é o indício de uma falta de fé verdadeira. Ainda Fenelon assinala isso. E ele diz assim: os homens corrompidos arrastam a humanidade por uma rampa funesta, de onde ela não pode sair senão por uma crise violenta. Então, normalmente, as coisas para mudar, tem que tá tendo esse conflito entre Israel e ali os palestinos, agora que se estendeu para o Irã, continua aquele arrastamento lá da Romênia da Ucrânia com a Rússia, e até logo no início daquela situação, eu vi uma menina, uma jovem, chorando, dizendo assim: olha, eu sou romena, mas o meu avô era da Rússia, o meu avô era russo, né? Então, porque os russos, eles andavam por tudo, eles iam para um país, iam para a Ucrânia, iam para outros países da mesma língua ou similares, né? Então, quase que do mesmo sangue, guerra civil, né?
Eles só mudam o nome do país, mas praticamente, né, ficam brigando entre si, em vez de eles dividirem tudo aquilo. Se ali o objetivo da Rússia na Ucrânia é por causa de várias coisas que tem embaixo da terra, né? Mas eles poderiam estar sabendo dividir, né? Para que a gente todos tivessem condições melhores, né? Então, aqui o Fenelon ainda continua. Não, agora já tem uma outra condição, né? Aqui, eu acho que não falei. Dá-se o mesmo com as religiões que substituem o culto da divindade pelo culto do dinheiro e das honras, e que se mostram mais ávidas dos bens materiais da terra do que dos bens espirituais do céu. Infelizmente, isso realmente acontece, a gente sabe, né? Nós que estamos na doutrina espírita, sabemos que muitas vezes a gente temos cada um a sua condição de... Eu vejo a nossa casa lá como a de vocês aqui, pequenininhas, que a gente vai dando um jeitinho, cada um ajuda como pode, um pouquinho, mas sempre botando a questão primordial, que é a questão da espiritualidade, do espírito, que a gente sabe que nós estamos aqui só de passagem, né? Não digo que seja a verdadeira vida, mas a vida constante nossa, uma vez que chegamos, a gente está falando da aula de hoje, que chegamos no reino nominal, que somos homens, né? Nós somos preparados no plano espiritual para reencarnar aqui já com um plano já previsto, conhecendo quem vão ser os nossos familiares,
adversário, aquela história, né? Tu te entende com o teu adversário enquanto você está caminhando lado a lado com ele. E tem aquela questão de a gente, quando nós resumimos os 10 mandamentos em 2, dizendo que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, como é que eu vou amar meu próximo se eu não me amo? Né? Então nós temos que começar olhando para dentro, fazendo o meia-culpa, fazer uma reforma íntima, né? Muitas vezes nesse momento de se entender com o adversário, eu botar a mão na cabeça e pensar assim, puxa vida, será que não fui eu o culpado? Será que não dá tempo de eu me desculpar com ele, pedir perdão e assim por diante? Para realmente não carregar esse peso. Se ele não quiser me perdoar, mas eu fui lá pelo menos pedir perdão. E aí eu já estou com esse fardo, eu me desligo, né, dele, né? Então, aí o Baluzzi, ele ainda fala mais um trechinho. Jesus Cristo foi um desses enviados excepcionais. Do mesmo modo, tereis para os tempos chegados um espírito superior. Não quer dizer que seja superior a Jesus, né? Um espírito superior que dirigirá o movimento de conjunto e dará uma coesão poderosa às forças esparsas do Espiritismo. Eu entendo isso porque no momento que Jesus disse que mandaria o Consolador prometido, não quer dizer que ele, vamos brincar aqui um pouco, né, que ele bateu o escanteio e cabeceou, né? Porque ele, como é o governador da terra, eu entendo que ele vai estar aqui, ele vai estar organizando tudo. E como existem outros seres que vieram da mesma escola dele, e que já se tornaram seres crísticos, eles vão estar conversando com o nosso Jesus que esteve aqui há 2000 anos atrás. Jesus não precisa reencarnar de novo. Agora, esses outros, de repente, são os voluntários que vão estar vindo agora. Às vezes não é só um, como foi dito, são vários, porque assim como Jesus é o governador da terra, ele designa para cada país um espírito superior que também está respondendo, né, por cada planeta, por cada país. No caso aqui do Brasil é o espírito de Ismael, né? Ismael, o governador aqui. Dos outros países eu não sei, mas daqui é Ismael. É porque o meu nome também, a minha mãe botou Ismael o segundo nome, é Luiz Ismael meu nome, né? Mas deixa, brincadeira. Então Deus sabe, no devido tempo, modificar nossas leis e nossos hábitos, e quando um fato novo se apresentar, esperai e orai, porque o Eterno nada faz que não seja segundo as leis de divina justiça que rege o universo. Então, temos que saber que Deus tem as leis de Deus, as leis que são naturais, que tem a lei dos homens aqui que te faz a bel prazer em função de benefício próprio, ou de grupos, né, e assim por diante. Mas então nós aqui temos que ter noção que nesse momento de transição, por mais que tenham muitos espíritos ainda fazendo coisas erradas, diz ali a Haroldo Dutra Dias que o umbral está vazio, que praticamente todos os seres que ali estavam, eles estão reencarnando nesse momento agora. Então, por isso que a gente vê ainda muitas coisas tristes acontecendo, atrocidades, aquelas histórias de o filho matar o pai, o avô, ou de realmente, ou mesmo de causar prejuízo. Teve agora uma notícia de que o neto foi pedir o carro emprestado para o avô não deu, e o neto foi lá e tocou fogo no carro. Então, mas também existem pessoas que eventualmente estavam no umbral e que, tendo essa oportunidade de reencarnar agora, eles estavam muitas vezes naquela condição de fazer maldade em função de terem sintonizado com seres de baixa vibração. Se eles acordarem e ver assim, puxa vida, estou tendo mais uma oportunidade, o que eu vou fazer agora? Né? Eu vou me propor a ser uma pessoa melhor. E muitos estão, não é quer dizer que todos que estavam no umbral vão ser degradados para um planeta inferior e ter que passar muitas encarnações lá, né? Então, agora temos ainda mais um
uma partezinha do Baluzi que diz assim, ó: para vós que tendes fé e que consagrastes a vossa vida à propagação da ideia regeneradora, isso deve ser simples e justo, mas só Deus conhece aquele que está prometido. Limito-me a dizer-vos: esperai e orai, porque o tempo é chegado e o novo Messias não vos faltará. Deus saberá designá-lo a seu tempo. Ademais, é por obras que ele se afirmará. Podeis dedicar-vos a muitas coisas, vós que vedes tantas ideias estranhas em relação às admitidas pela civilização moderna. Então a gente vê que oportunidades estão sendo dadas, a nossa vida, uma vez criados, nós somos seres imortais, né? Deus, sim, ele é de todo eterno. Que se ele fosse criado por outro, ele não seria Deus, né? Então Deus nos criou, estamos agora nessa fase tão importante aqui da Terra, e é importante que a gente aproveite bastante, porque a gente não sabe depois como é que vai ser. Esperamos carimbar um passaporte para continuar aqui, já que a Terra é que está se elevando, né? E eventualmente vão ocorrer o degredo, que é aquela palavra, mas é em função de que aqueles que não se aproveitarem dessa oportunidade e se obstinaram ainda no mal, com certeza vão ter que passar um pouquinho de dificuldade lá em outro planeta. Assim como ainda tem seres que vieram exilados de Capela, né, que ainda não conseguiram chegar aqui na Terra e fazer o que teriam que fazer para voltar para lá. E por nada eles vão ser degradados de novo para esse planeta, né? Eles tiveram grandes oportunidades desse tempo todo que estão aqui, né? E agora estão no quarto aqui, que é o Lacordaire, é o fechamento aqui das mensagens. Ele faz uma pergunta assim, ó: eis uma pergunta que se repete por toda parte. O Messias anunciado é a pessoa do próprio Cristo? Aí eles respondem: ao lado de Deus estão numerosos espíritos que chegaram ao topo da escala dos espíritos puros, que mereceram ser iniciados em seus desígnios para dirigirem a execução. Deus escolheu entre eles os seus enviados superiores, encarregados de missões especiais. Podeis chamá-los de Cristos. É a mesma escola, são as mesmas ideias modificadas conforme os tempos. Portanto, não fiqueis admirados de todas as comunicações que vos anunciam a vida de um Espírito poderoso sob o nome do Cristo. É o pensamento de Deus revelado numa certa época e que é transmitido pelo grupo dos Espíritos superiores que estão próximos de Deus e que recebem as suas emanações para presidirem o futuro dos mundos que gravitam no espaço. Lacordaire mandou essa mensagem em Paris também em 1862. Então é aquela conversa, né? Deus, como criou muitos espíritos, e há milhões de anos atrás, bilhões, isso não importa, não sei quantas vezes eles reencarnaram ou não, mas eles estão qualificados para um representar o outro, ou então mais de um. De repente, a condição que vai ser, eles vão estar se manifestando daqui a pouco, como eles falaram lá no começo. Daqui a pouco, se a gente viver bastante, é capaz que quem chegue lá em 2035, 40, 50, a gente vai ainda presenciar muitos seres que vão estar aí falando coisas que a gente vai ficar admirado e vai acabar indo nessa onda realmente de elevação para esse momento de regeneração, né? Então, só para concluir aqui agora, ó, aquele que morreu na cruz tinha uma missão a cumprir, e essa missão se renova hoje por outros espíritos desse grupo divino, que vem, repito, presidir aos destinos do vosso mundo. Se o Messias de que falam essas comunicações não é a personalidade de Jesus, é o mesmo pensamento. É aquele que Jesus anunciou quando disse: eu vos enviarei o Espírito de verdade, que deve restabelecer todas as coisas, isto é, reconduzir os homens à sã interpretação de seus ensinamentos, porque ele previa que os homens se desviariam do caminho
que ele lhes havia traçado. E agora, assim, então, para terminar, aqui tem mais um trechinho dessa mesma passagem de Lacordaire, ó. Mas não creais que esse Messias esteja só. Haverá muitos que abraçarão pela posição que cada um ocupará no mundo os grandes segmentos da ordem social, a política, a religião, a legislação, a fim de fazê-las concorrer para o mesmo objetivo. Além dos messias principais, surgirão espíritos de escola em toda a parte, e que com lugar de tenentes animados da mesma fé, do mesmo desejo, agirão de comum acordo sob o impulso dos pensamentos superiores. Então eles vão estar em sintonia, eles já chegaram naquele nível que praticamente não precisava mais estar reencarnando, mas eles vão estar aqui na Terra trabalhando para justamente fazer com que esse mundo de regeneração ele efetivamente esteja implantado entre nós. Assim é que estabelecer-se a pouco a harmonia do conjunto. Entretanto, é necessário que previamente se realizem certos acontecimentos. E certamente esses acontecimentos a gente, de repente, muitos de nós aqui ainda vamos ter a oportunidade de ver e de poder ser também um soldado do bem, né? Um ajudante, alguém que a gente possa realmente estar vibrando no bem, ajustando o pensamento com a ação, né? Porque não adianta muitas vezes a gente, da boca para fora, eu sou parceiro, mas lá dentro, às vezes a gente pode estar com inveja, pode estar com orgulho, pode estar com isso, com aquilo. Então nós temos que estar livre de melindres, né? Buscar realmente, eu sempre digo, nós estamos aqui na Terra não para ser melhor que o nosso próximo, né? Nós estamos aqui para nos superarmos. Não adianta, eu quero ser o mais inteligente, o mais forte, o mais isso, o mais aquilo, e muitas vezes a gente não corresponder àquilo que realmente temos que fazer aqui. É a nossa reforma íntima, é nos amando, é fazendo ao próximo aquilo que eu gostaria que ele fizesse para mim, né? Então eu agradeço a essa oportunidade de estar aqui com vocês na noite de hoje, vibrando para todos nós, né? Que todos nós, emanados com os nossos outros irmãos que professam outras religiões, porque é importante, não importa se em algumas delas pode ser que a questão material fale mais alto, né? O importante é que muitas vezes eles estão ali engajados numa dessas religiões que estão colocando muitas vezes longe da influência do mal, de estarem fazendo coisas ruins, né? Então a religião, não importa qual, ela trazendo as pessoas para o pensamento de Deus e se esforçando um pouquinho, lembrando que a gente deve incluir todos os outros irmãos nas nossas orações. Acreditamos que esse mundo vai ser bem melhor. Então agradeço mais uma vez, que Deus ilumine esse ponto de luz e que possamos nos ver numa outra oportunidade com outro assunto que de repente pode estar nos animando a continuar no estudo dessa doutrina tão maravilhosa que tanto nos ampara e que tanto nos inspira. Eu agradeço a todos.